bom dia, bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez. Bom dia, Enia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez na minha vida, na sua vida, né? E hoje bom dia, Stephanie, bom dia. Então, hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo. Quem já não sentiu medo, né? Medo é um assunto instigante, interessante. Então, hoje vamos falar disso. O medo, gente, o nosso corpo, ele é cheio de sensor. Nós estamos lendo e transmitindo informação o tempo todo, não é verdade? Todo o tempo nós estamos entrando informação aqui, porque ele é cheio de sensor, ele está sensorizado, o nosso corpo, né? Ele está lendo e transmitindo as informações que está recebendo do mundo externo. Também tem do mundo interno. E nós temos que nos cuidar com isso. Todos os dias, por exemplo, nós temos que criar um hábito à noite, antes de dormir. Nós temos que criar um hábito de passar assim, né? Passar como se fosse assim, uma revisão. Fazer uma revisão. O que foi, que entrou dentro da gente. O que nós deixamos, às vezes, entrar. Às vezes, inconscientemente está entrando, lógico que a gente não vai perceber, mas aquilo que nós conscientemente deixamos entrar, né, durante o dia. Coisas que nós recebemos, né, coisas que a gente assimilou com nossos 5 sentidos, né, e entrou ali. A gente tem que examinar isso, fazer uma rotina para que isso é muito importante para que isso não estoure no nosso corpo. Porque se a gente não fizer isso e deixar, né, vai acumulando, né, eu falo lixo, são os lixos emocionais que vão, às vezes, acumulando. Se a gente não faz essa revisão, vai estourar em algum órgão, né? Algum órgão vai, acabar estourando por causa de tanto acúmulo, né? Acúmulo de estresse, acúmulo das coisas que não foram processadas, né? Então, é muito importante a gente criar esse hábito, tá bom? Tá, mas vamos lá. Então, o medo é um hábito que nós adquirimos desde pequeno. Desde pequeno ali nós viemos adquirindo esse hábito do medo, né? Isso está na nossa cabeça. Não exatamente só da nossa, porque veio para nossa, mas vieram de outras cabeças que foram vindo, né? De geração em geração, foi passando, né? Esse medo para nós. Então, é um sentimento. O medo é um sentimento que nos vem, né, e tenta nos paralisar diante das situações, né? Nos trazendo desconforto, nos trazendo dúvida, medo mesmo diante das situações. Tá. E ele impede que os pensamentos positivos fiquem, e impede também a realização dos nossos sonhos. O medo, ele trava tudo isso, né? É algo que é uma trava que nos impede de avançar naquilo que nós queremos e desejamos, né? Existem 2 tipos de medos. O medo que é fisiológico, né? Que é natural, que é de sobrevivência, que é de proteção, né? Até contra o perigo. Por exemplo, você vai tá numa selva, numa floresta, tal. Lógico, é óbvio que você vai ter que aquele medo de sobrevivência mesmo, de cuidar de algum bicho selvagem, né? Isso não está no nosso controle, tá? É de sobrevivência mesmo. É natural que todos nós tenhamos. Agora, existe o medo né, físico e o medo emocional. Esse sim é questão nossa, é questão minha e questão tua, porque está na nossa alma. E a nossa alma está as nossas emoções, né? Então é uma questão de nós temos que cuidar. Somos nós que temos que administrar isso aí, porque é questão de alma, né? O medo emocional. E o medo emocional, por exemplo, o medo de dirigir. Muitas pessoas têm medo de dirigir, né? Eu já encontrei, quando eu atendia um consultório lá no Brasil, muitas pessoas tinham medo de dirigir. Nossa, do meu círculo, né? Onde eu vivia, meu círculo,
tinha muitas pessoas que tinham medo de dirigir. E isso significa que tem medo de dirigir as suas vidas, né? Isso, né, faz um paralelo aí, são pessoas que têm medo de dirigir a própria vida, né? Então, e realmente é algo que é muito comum, né? É muito comum as pessoas estarem travadas, né, nesses tipos de medo. Tá, e o medo, ele é emocional, então ele tem frequência. Tudo que é emoção tem frequência, né? Então, o medo tem frequência. Exemplo, tipo assim, eu não tenho que ter medo de não ter dívidas. Vai focar na dívida. Medo de dívidas. É uma frequência emocional aí. Porque o cérebro, ele não entende o não quero ter medo de ter dívidas. O que ele vai focar? Ele não entende a palavra não. Ele vai focar, porque o cérebro é imagem, ele processa imagens, né? Então ele vai focar em dívidas e vai ter aquela frequência de dívidas, vai vindo mais daquilo para você, né? E é um código, né? Como se fosse um código. Lembra de Jó? Quando lá no último capítulo de Jó que diz assim: o que me temia me sobreveio, né? O que eu temia me sobreveio, diz lá em Jó. Então, é um código, né? Um código que está dizendo para nós. Então, o medo, ele é uma frequência, porque é emoção, e tudo é energia. Então, o medo está relacionado a uma frequência. Que mais? Ele é paralisante, né? Porque ele te paralisa. Você não faz nada se você tem medo, né? Eu mesmo, eu tinha muito medo de até me expor, de estar falando aqui, para começar a fazer lives, começar a falar, né, nas redes sociais. Eu tinha muito medo, esse medo que me paralisava, me bloqueava, não deixava eu avançar. Porque ele te cega, né? Ele acaba te fazendo isso, né? O medo. Se você deixar, ele te toma conta, porque ele te paralisa. E ele se torna um atrativo, né? Tipo assim, o que você teme acaba te atraindo para você. É impressionante que quando tinha esse medo, né, que me paralisava, e sempre tinha, eu ficava focada nisso, parece que me puxava pra atrair, assim, pra me fazer, entendeu? Porque olha como que é, porque é uma frequência, né? É uma frequência que tá ali a todo tempo te paralisando, mas está a todo tempo aos teus olhos, né? Como se tivesse que fazer aquilo, ele te puxa para aquilo, né? O medo, ele faz isso, ele acaba fazendo isso. O que mais que o medo faz? Olha, e ele não tem que fazer nada, né? Por quê? Porque ele gera insegurança, né? O medo, ele gera insegurança, porque ele vai estar relacionado ao que é? A inferioridade, a incapacidade e o não merecimento. E você está relacionado a isso, vem disso. E vem da onde? Né? Que as pesquisas falam. E isso tudo vem da gestação da mãe, né? Sem querer, né? A mãe com toda a processo de gravidez ali, ela teve emoções, né? Emoções que passou pro bebê, né? Como tipo assim, preocupada com o bebê, né? Como o bebê vai nascer e tal, preocupada com o seu próprio corpo, preocupada da a sua, às vezes, incapacidade, como lidar com aquele bebê, como lidar, né? Com o casamento, tudo ali, às vezes a relação de ela com o seu parceiro não está, né, equilibrada. Então, tudo isso vai transmitindo para o feto, né? Então, essas emocional, né? Todo medo emocional geralmente vem desde uma gestação, porque a mãe está liberando, né? Está liberando as emoções pro bebê. Então vem daí, né? Vai vindo daí e gera essa incapacidade. E quais são os medos mais comuns, gente? Nós sentimos o medo do quê? De rejeição. Às vezes você não fala por medo de rejeição, né? O medo de ser rejeitado pelos outros, ser criticado, de ser avaliado, de estar sendo, né, controlado pelo outro, né? Então, sabe, você fica ali
quer fazer e não faz por esse medo de ser criticado, de ser rejeitado, né? Me diga aí, se algum de vocês já tiveram esse tipo de medo, qual o medo para você mais comum que você sente, ou que já passou pela tua vida, ou as pessoas estão ao seu redor, qual que você sente, qual que é o medo mais comum aí? Coloca aí para mim, vamos participar. Então é uma coisa que também o medo de fracassar, né? O medo de frustrar, medo de se frustrar, né? Tudo está relacionado, né? De você se expor. Tudo está relacionado a você se expor. Está no meio das pessoas, né? O que vão achar de mim, né? O que vão pensar de mim, né? A gente fica muito preso nisso, né? Preso nisso e não faz, às vezes, por causa disso, né? Como eu disse, eu tinha isso, né? Eu falo que eu tinha porque eu estou enfrentando. Então, e só no enfrentamento que a gente vai, né, perdendo isso. E ele sempre quer voltar. Ele sempre, assim, se dá uma asinha para ele, né? Né? Você acaba entrando novamente, entendeu? Então sempre você tem que estar ali policiando, sempre você tem que estar ali na posição, né? Porque se é um sentimento, ele vem, né? O medo é um sentimento que vem. Você que tem que se policiar, se posicionar diante dessa situação, né? Ok? Tá. O que mais? E o medo emocional é uma sugestão hipnótica. Ela vem de fora, do externo, né? Ela vem através dos 5 sentidos, né? De que alguém fala, comentários, né? Do que você vê, né? Então, nossos 5 sentidos, eles estão sugestões e é hipnótica. Você só se desperta quando você é tocado por uma de 5 sentidos. Os 5 sentidos acaba você é só despertado por eles, né? Porque são algo externo e só o externo vai despertar isso em você, né? Você é despertada por isso. Por isso que é uma sugestão hipnótica, porque tem algum tipo de erro, né? Está baseada em algum tipo de erro, né? Que mais? O que eu coloquei aqui é o medo. Quando você aceita ele é como um pássaro fazer ninho na sua cabeça. Se você deixar, ele vai ali fazer ninho na sua cabeça, né? É só você aceitar, pronto, já está feito ali toda essa situação, né? E acontece nesse sentido, né? Que mais? O medo, ele é algo do cérebro, é condicional. Você nunca vai deixar de ter medo, porque é uma condição do teu cérebro. É uma disposição habitual que o cérebro tem para esse mal, né? É uma condição cerebral, né? E por quê? Porque ele tá, né, como eu disse, ele tem disposição para esse mal, porque o cérebro funciona em circuitos, né? Um circuito. O que é circuito? Ele age ou reage diante de um espaço pequeno fechado, né? Aquele circuito, né? Curto-circuito ali, exatamente naquele espaço que o cérebro age. Então, o cérebro age debaixo sempre de uma condição. Ele está condicionado a isso. Essa é a forma que o cérebro funciona. Então, ele sempre vai funcionar assim. Por isso que é condicional. Está debaixo de uma condição e também e sempre vai funcionar assim. Porque é uma condição do nosso cérebro. Isso que nós temos que entender, né? Estudando sobre cérebro, a gente vê que nós que temos que dominá-lo. Porque a entrada dele, o funcionamento dele é assim, né? Se nós não pegarmos esse controle, ele vai estar sempre nos impedindo disso, né? De avançar. Porque ele não quer gastar energia, né? Porque a decisão que a gente toma gasta energia, 20% da nossa energia. E o cérebro não quer gastar. Então, ele fica paralisado nisso. Ele fica voltando, então, nessas mesmas condições,
nessa mesmo canal, nesse mesmo sistema neural ali, para não gastar energia. Então, essa é a condição do nosso cérebro. E é um vício, né? Ele é viciado, né? Nosso cérebro é viciado para o circuito do medo, né? Ele está viciado nisso. E nós que temos que substituir. A substituição, né? Nós temos que trocar. Por exemplo, pessoas que têm o vício, né? Da bebida, vício do álcool, vício de pornografia, vício de drogas, né? A gente tem, sabe? Porque o cérebro... Tem gente me ligando aqui, mas não vai dar para atender. Então, nós que temos que substituir, trocar por outros vícios, né? Porque se o cérebro funciona nesse circuito, nós que temos que trocar. Porque ele sempre vai querer tá viciado em alguma coisa. Ele sempre vai querer. Se não é uma coisa, é outra. Sabe? Ele sempre vai querer estar viciado em algo. Então, nós temos que mudar esse circuito dele e escolher o circuito que nós queremos, né? O circuito que é aquilo que nos agrada, de acordo com o nosso propósito, de acordo com aquilo que a gente quer. Mas tem que haver. Senão, ele vai atuar no piloto automático nesse circuito, tá? Outra coisa também. Ele é uma semente, né? O medo é uma semente, que ele precisa de uma terra. E a terra é o nosso cérebro, né? Se você não está semeando, se você não está produzindo nessa terra que é teu cérebro, outras pessoas vão produzir. Outras pessoas vão jogar a semente. Elas vão lançar semente, entendeu? Porque se você não está cuidando, se você não está gerenciando ali, né? Por não saber, né? Por não tratar bem a sua terra, automaticamente sempre vai vir uma semente de medo. Automaticamente sempre vem algo que vai estar, né? Tomando conta ali da tua terra. Porque se não tem dono, se você não está no controle, não está no teu domínio, sempre vai ter alguém que vai estar gerenciando, né? Jogando semente da tua terra, né? Porque a tua terra está improdutiva, né? Você não está cuidando dela. Então, quem não cuida é uma terra improdutiva, né? Que mais? Vamos lá, vamos ver. Improdutiva. E para que como que funciona assim? Funciona assim, as pessoas estão sempre falando assim, dando sugestões, né? De trabalho para você. Estão, direcionando para o que é estável. Porque isso é estável, né? Ou isso é instável, né? Por que você não faz isso? Porque isso dá estabilidade. Eu cresci com isso. Não sei quantos cresceram com isso, mas crescer assim, um emprego público ou um concurso, isso é estável. Tá sempre lançando essa semente, né? Você tem que procurar estabilidade, né? Emprego que te traz dinheiro, algo que te traz isso, sabe? Né? Isso são sementes. Aí você não tem medo de correr o risco de abrir um negócio, de fazer algo, porque a tua mente, né, está focada nisso, das sementes que foram lançadas ali, né? Ou faça isso, não faça aquilo, não fala isso, porque isso vai desagradar as pessoas. Quem já não ouviu isso, né? Quem já não ouviu isso? Né? Não faça isso porque vai desagradar a pessoa. Não faça isso. Não veja isso. Né? Me diga aí. Vocês já não ouviram isso? Que as pessoas falam, né? Eu cresci nisso. Cresci no meio, assim, pessoas direto falando isso. Isso é errado fazer. Isso não vai dar certo. Porque vai te expor para fulano, ciclano, beltrano, né? O que as pessoas vão achar de você? O que as pessoas vão achar de você? Né? Então eu sempre cresci nesse meio dessa fala, desse sistema, né, de controle das pessoas querendo
controlar, né? Mas isso é normal, gente, não é por maldade. Isso é o normal, né? As pessoas falam mesmo, elas lançam as sementes sem saber, né? Inconscientemente. Isso é da popularidade, vamos dizer assim. Isso é normal as pessoas fazerem. Por isso que somos nós que cuidamos. Somos nós que gerenciamos. Somos nós que tomamos o domínio, porque isso é naturalmente feito, né? E outra coisa, então nós precisamos, toda a terra, ela precisa de um adubo, né? Eu tô falando, a terra é nosso cérebro, né? E toda a terra precisa de um adubo, né? Para produzir a semente. E o adubo que são, então? São as ideias, como eu falei, as ideias que as pessoas lançam, né? Tipo assim, também, se você quer abrir uma empresa, agora não é a hora de uma abrir. Fulano, né? São notícias ruins. Fulano abriu uma empresa, quebrou. Porque a crise agora não é a hora, tem que esperar mais um pouco. Mas quando que o mundo não está em crise? Quando que as coisas não estão em crise? Se esperar tudo para estar de acordo com, nunca a gente vai fazer, né? E o que é adubo? São as ideias, são as notícias ruins que vêm de, né, tudo que é parte. Seja de pessoas, seja da televisão, seja da internet, vai lançando. Isso são adubo, que vai adubando ali, vai adubando a tua terra. Vai estar vindo. Se você não detecta que notícia é essa, que informação é essa, né? A tua terra vai estar sendo contaminada por isso, né? Então, somos nós que tomamos posse da nossa terra. Tá, outra coisa. E tudo não é no físico. Isso tudo é na nossa alma, né? O que as pessoas acham, né? A gente tem que dizer assim, ninguém está para receber nota aqui, né? Eu sempre tenho dito, até para mim mesmo, eu não tô aqui para receber nota de ninguém, né? Eu não tô aqui para ser avaliada por ninguém, né? Então, assim, as pessoas acham, né? Tudo vão achar mesmo, mas você não tá aqui para estar agradando, para estar satisfazendo ninguém. Nós não estamos para satisfazer ninguém. Nós estamos para realizar o desejo do nosso coração. E não tem certo e errado, gente. Não tem certo. Olha, isso vai ser certo. Não. É a tua experiência. Cada um tem a sua experiência. E você tem que fazer de acordo com aquilo que você quer. Aquilo que Deus colocou no teu coração, né? E deixar. Que dane-se, né? Eu falo assim, que lixe-se, né? Que lixe-se os outros. Não se importa com os outros. Se você for importar se não é a época certa de fazer, é importar com o sistema. Está se importando também, né? Eu lembro muito de Isaac. Lembra de Isaac? Isaac plantou em terra seca, né? E colheu 100 por um. Não era a condição favorável para ele plantar, porque estava na época de seca, na época, né? E o que é? Ele plantou mesmo assim. Por quê? Porque Deus tinha colocado uma palavra no coração dele. E ele plantou semente e colheu 100 por um. Se ele fosse esperar, ficasse ouvindo, né? Esses adubos que vêm de pessoas e das notícias ruins, ele não ia plantar. Ele não ia plantar. Não ia ter plantação, né? Não ia ter colheita, quer dizer, não ia ter colheita. E ele colheu, está dizendo a palavra que ele colheu 100 por um, né? Então, a gente tem que entender isso, que vão vir. E você tem que ir mesmo assim, né? E mesmo assim, Deus colocou no teu coração, vai. Se você acha que não dá conta, vai sem dar conta mesmo. Tá com medo? Vai com medo, né? No começo, quando eu comecei, né? Pra estar falando aqui na internet, com medo mesmo. E com medo. Pega o medo e fala, medo, vão comigo. E no meio do caminho, você vai criando forças, você vai avançando e você vai progredindo, entendeu? E aquilo que não está de acordo, você vai se ajustando, né? Porque nós vamos nos ajustando no meio do caminho, né? Vamos
encontrando, né, aquilo que vai estar de acordo ou não, aquilo que você sabe, que você não sabe, ainda você vai aprendendo também. É a gente que mais aprende, né? Eu estou aprendendo 2 vezes mais do que, né, alguém que está só ouvindo. Então, se você tem o desejo de falar, de estar ensinando, de estar falando, né? Todos têm algo para passar. Todos nós temos algo para passar. Então, vai que no meio do caminho você vai criando forças. Deus vai te dando força. Você vai agindo, né? Vai encontrando forças dentro de você, né? Nesse meio do caminho. Mas nunca deixa de fazer por causa disso ou por causa daquilo. Ah, não tenho o suficiente, não tenho câmera, por exemplo. No começo é uma historinha que a gente conta para nós mesmos, né? É uma desculpa que o nosso cérebro nos dá. Ah, você não tem isso. Ah, você não tem aquilo, né? E isso você vai acreditando nisso, você vai acreditando que é verdade. Eu não tenho isso, ai, eu não sei isso, não sei aquilo. Mas são as histórias que vai nos contando e a gente acredita e vai caindo nela, entendeu? A gente tem que ir mesmo com medo, mesmo não achando que não dá conta, que no meio do caminho, né, as coisas vão se ajustando. Outra coisa, se é uma terra, né? Se é uma semente, tem que ter uma terra que é o nosso cérebro, né? Tem que ter um adubo, né? Que são as notícias. Então tem que ter também, né? Como que a gente vai, né? Tem que ter os agrotóxicos, tem que ter o remédio para curar tudo isso, né? O remedinho ali para curar essa terra. Quem são? São os agrotóxicos, né? São os agrotóxicos que a gente tem que ter. O que é? O que são os agrotóxicos? São nossa ação mais nosso enfrentamento. A gente encarar essa situação. Isso que vai ser o agrotóxico, o nosso remedinho para curar o medo. Nós curamos o medo enfrentando com atitudes. Só assim nós vamos avançar, ok? Outra coisa também. Tá. Você, ó, vamos ler lá. Eu pus um versículo aqui, que é Atos 13:46, que diz assim, ó. E assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a solução até os confins da terra. Ele nos fez luz. O que é luz? Luz é energia, iluminação, né? É verdade, conhecimento das coisas, é evidência, é certeza. Deus nos fez luz. A luz é para brilhar, iluminar os espaços escuros, né? Iluminar as trevas. É para isso que Deus nos fez, né? Então, para trazer luz para as pessoas, salvação, né? Isso que nós fomos feitos, né? Eu e você fomos feitos para isso. Então você pode sim, naquilo que Deus colocou no teu coração. Se não é para falar, se não é para ensinar, às vezes é para você ajudar alguém, você visitar, né, pessoas, né, nos hospitais, seja lá o que for, nas casas, ajudar idosos, crianças, não sei, Deus colocou algo no seu coração. Você tem algo no teu coração, tem um sonho, um desejo, né? E você é essa luz. Você é essa luz, essa energia, essa iluminação que vai iluminar os lugares que você for, os espaços onde estão em trevas, entendeu? Então, tem, você tem algo para ministrar, você tem algo para falar. Tanto eu e você, nós temos. Gente, eu fiquei muito tempo, né, parada por achar que, né, por achar que não tinha nada. Isso são tudo desculpas. Achar que não tinha nada. Porque tanto tempo parado, você fica parado um monte de tempo. O que está parado continua sendo tá dando parado, né? Está em movimento, sempre continua estando em movimento. Então a gente tem essa tendência, né, de ficar no mesmo estado que a gente se encontra. Mas eu estou falando aqui que nós somos luz. Nós somos luz. E outro também versículo que eu gosto muito é 2 Timóteo 1,7, que diz assim:
Deus não nos deu o espírito de medo. Não e deu espírito de medo. O que é espírito? Uma consciência de medo. Ele não nos deu, né? Essa mente condicionada, né? Não nos deu, mas sim um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então nós temos esse poder, esse amor, esse equilíbrio para passar, né? De quem nós somos. Nós temos esse espírito. É um espírito, uma consciência. Se a palavra diz, é porque é, né? Porque nós temos, está dentro de nós, né? Nós temos que só aproveitar essa oportunidade, porque a gente tem que ver assim como uma oportunidade, né? Se tá com medo, é uma oportunidade de você pegar e ter mais intimidade. Intimidade com Deus dentro de você, né? Aprender com isso, relacionar com Ele, né? E saber que maior que está dentro de você do que está no mundo. É maior, é maior. Então, essa batalha não é sua, não é minha. É o que está dentro de nós, é Deus dentro de nós. Entendeu? Isso que a gente tem que entender. Não é nossa, né? E por isso que a gente tem que ir com medo. Porque essa batalha não é nossa. Se a gente for com medo, quem vai estar? É o nosso espírito, Deus conosco, né? Deus conosco vai estar ali. Então, quem vai estar atuando é o Espírito de Deus junto com você, né? E ele vai te instruir, né? Vocês concordam? Né? Quem tá aí? Concorda? Põe assim, eu concordo. Eu concordo, eu discordo. O que vocês acham, né? O que vocês acham desse relação ao medo? Né? O que você acha? Qual que são os medos mais comuns que você vê ou você encontra no seu meio? Quais são os medos? Coloca aí, quem tá aí. Coloca aí qual que é o medo mais comum que você vê no seu meio, que as pessoas falam, né? O medo mais está em evidência, vamos dizer assim. Eu vejo o medo das pessoas, às vezes, se expor por medo de rejeição, de medo de ser rejeitado. É o que eu mais acho que as pessoas estão tendo hoje em dia. Às vezes elas querem fazer, né, gostariam de fazer, né, mas sente medo de ser rejeitado por outros, né? Às vezes não cumpre o propósito, não faz, está no teu coração. Para mim, esse que eu mais vejo no meio das pessoas hoje, eu vejo esse medo. O que você acha? Né? O que você acha do medo? O que você acha que as pessoas estão tendo mais medo aí? Porque, ó, 80% do medo, 80% que tem de medo é um bloqueio que a pessoa teve. E um bloqueio são as regras dos outros, né? É 80% que está baseado nesses medos, são os bloqueios que as pessoas têm. E bloqueios são regra de outros que foram impostos para você, né? Desde nós falamos desde o começo aqui, porque desde nós aprendemos isso, né? Porque é um sentimento, o medo é um sentimento que a gente aprende desde pequeno lá. Então, são as regras dos outros. Vem de tantas pessoas falarem isso para nós. O meio familiar, né? O meio escolar, onde se conviveu. Então, veio dali. É uma imposição mental, né? Então, vamos analisar muito bem, né? Tá entendendo que, assim, o medo, nós que temos que ter medo dele. Nós que temos que ter. Ele tem. O medo, ele tem que ter medo de nós. Quer dizer, ele que tem que ter medo de nós. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. O medo tem que ter medo de nós. Porque quem é a consciência? Somos nós. Então, ele que tem que ter medo de nós, né? Vamos colocar essa regrinha. O medo que tem que ter medo de mim. Tá? Ok? Então tá, então é isso. E nós temos que soltar o medo, né? Nós temos que saber que esse medo tá no âmbito do nosso cérebro mental, é um processo mental, e nós temos que soltá-lo, deixá-lo ir. Nós que temos que fazer isso, ok?
Então tá. Então é isso que eu queria dizer para hoje. É breve, né? Essa palavra que eu quis trazer, esse tema, mas é pra gente estar refletindo sobre isso, ok? Então tá. Obrigada pelas pessoas que entraram aí. Obrigada por estarem comigo, ok? Então tá. Um beijo no seu coração e até mais. Tchau, tchau.